Oi, meu nome é Cauana Mestre. Meu nome é Licene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos e o que mais estivermos a fim de dizer. Então vamos falar sobre amizade? Então fala. É até difícil começar a falar sobre amizade. Vamos começar pela nossa, então. Ótimo. Vai, daí eu vou sair perdendo aqui, né? Porque vocês têm, sei lá quantos anos de amizade. Quantos anos? Mas você sabe, não, desde 2009, eu e a Ana somos amigas, porque foi uma coisa assim que começou meio instantâneo, né? A gente, bom, primeiro, né? Nós três fizemos faculdade juntas ao mesmo tempo, né? A gente estava na PUC. Não, mas eu não sou Mas do então, ano. eu também não. Eu também não sou do mesmo ano que a Ana. E a gente nunca se encontrou. Sim, nós três fizemos ao mesmo tempo PUC. Você entrou em que ano, Cal? Eu entrei em 2005. Eu em 2004. Eu em 2003. Então, quando eu saí em 2007, estávamos nós três no Bloco Verde da PUC. Bloco Verde. E aí, quando eu me formei, eu fui começar, né, os atendimentos, fui atrás de uma sala para sublocar e encontrei a sala, né, da Ana na internet e fui. E aí, a hora que a Ana tinha o consultório lá no Buenos Aires ainda, a hora que a Ana abriu a porta, foi um negócio muito instantâneo, assim, parecia que a gente já se conhecia. E ali a gente já começou a conversar e foi... E aí, dali, então, a gente passava horas. Existe amizade à primeira vista. É uma coisa surreal, mas existe, né, Lili? Existe. E daí, desde então, acompanhamos uma vida da outra, tudo que acontece. Casamento, mestrado, doutorado, namoro, término de namoro. Todas as etapas da vida desde então, né, Li? Todas. Então, você sabe que eu também atendi, né? Sim. No consultório da Ana. Foi um período curto, sei lá, acho que 1 ano deve ter dado mais ou menos. Mas foi assim que a gente se conheceu também, né? Foi assim que a gente se conheceu pessoalmente. Eu já conhecia você das redes, né? Na época mais do Facebook, Instagram não era muito território assim de psicanálise ainda, mas muito foi em do que ano, Facebook. Cal? Ai, gente, aí eu não sei, eu sou péssima, sei lá. Talvez por aí, eu acho que 2013. Acho que por aí, sim. 2012, 2013, eu acho que eu tinha acabado de terminar a pós da PUC. E aí eu estava procurando um lugar para atender e também me indicaram você. Eu já seguia você no Facebook e eu seguia muito a Confraria dos Trouxas. Sim! Eu gostava muito de ler as coisas. E aí a gente foi assim, né, se comunicando pelo Facebook. Um dia você me chamou para escrever um texto para a Confraria. Eu fiquei super feliz, escrevi. E a partir daí a gente foi sempre se comunicando, mas pelas redes, muito nessa, né, permeado por essa realidade virtual, assim. E foi assim também que eu e a Li nos aproximamos, né, Li? Apesar de parecer que teve um encontro presencial, antes. Né? Isso, que era um trabalho que eu estava apresentando na jornada da PUC, que a Ana estava na mesa, que foi a primeira mesa que a gente dividiu, né? E aí eu escrevi um texto sobre a relação mãe e filha, e depois você veio e falou para mim que meu texto era lindo, e você estava grávida da Bia, e eu fiquei super emocionada, que eu falei, gente, a Cauana gostou do meu texto. E aí você me pediu o texto para eu mandar por e-mail. É verdade, gente, eu fiquei emocionada de chorar.
Vocês sabem que isso não é raro na minha vida. Não. Sabemos. E aí, depois, com a pandemia, agora conta essa parte. Eu fiz um Não, e parênteses. aí, o que que aconteceu? Você entrou no Instagram porque você, quer dizer, você entrou no Instagram com essa conta porque Uhum. você ia fazer a live com a Ana. Foi depois da live com a Foi Ana. depois. E aí eu assisti a live, adorei a live, e a gente começou a se falar, né, Li? E aí começou a conversar e tal. E aí um dia você me chamou para fazer uma live sobre o feminino, alguma coisa assim. Sobre o filme do Almodóvar. Então, Julieta. aí a gente começou a conversar e você propôs o Julieta, né? Do Almodóvar. E bom, a gente fez a live, foi muito legal, a gente se divertiu e a conversa fluiu e tal. E aí a gente fez mais uma, né, Li? Eu acho. E aí um dia eu tive um negócio assim que eu falei, nossa, eu acho que eu vou chamar a Licene para montar uns cursos comigo. E aí eu chamei e ela falou, nossa, sim. Eu lembro certinho. Porque eu tinha pensado uns dias antes, nossa, eu podia fazer uns cursos e chamar a Cal, e a Cal falou aquilo para mim. E aí eu falei, meu Deus, sim! E aí que a gente começou. Então, a nossa proximidade começou, tipo, na pandemia. Sim, isso que eu ia falar, foi ontem. Mas é impressionante. Eu acho que aí tem muito também de tudo que a gente viveu, né, nesse período. Porque não foi um período qualquer. A gente se aproximou ali no começo da pandemia e, assim, coisas impensáveis aconteceram no mundo e nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Então, parece que foi que, né? Parece tão intenso que, assim, eu sinto como se eu conhecesse, sei lá, há 20 Da anos. vida inteira. E A tem gente isso, perde um pouco a né, noção, que a gente... né? Porque a sensação que eu tenho quando lembro da vida antes da pandemia é de que era outra vida. Então, às vezes eu paro para pensar e falo, nossa, foi ontem. Mas, ao mesmo tempo, eu paro para pensar e falo, gente, foi outra vida. Outra vida. Completamente outra vida. Então, eu tenho a sensação de que eu conheço vocês de outra vida. É bem isso. Mas aí, assim, né, uma coisa poética da amizade, que eu acho que é das coisas mais lindas, que é justamente perder a noção do tempo. Não só disso, de, nossa, quanto tempo faz mesmo que a gente conhece, ou quando foi mesmo, em que ano, em que dia, sei lá. Mas quando se está junto, perder a noção do tempo. Como se o tempo atravessasse, mas assim, desse licença, né, para aquele momento, para aquela amizade, para aquelas coisas que estão sendo ditas, para as risadas, enfim. E aí a gente vê, né, o quanto também tem uma coisa que muitas vezes as pessoas falam que é mais difícil fazer amigo quando fica adulto ou algo desse jeito. E o quanto a gente teve um bom encontro, ou pelo menos aqui 2 bons encontros, né, de cada uma, que totalizam aí 6 bons encontros depois de adultas. Né? Somos da prova. Colocando mais 2, né, no campo do trio, 8. E é muito interessante essa coisa do trio, né? Porque eu com ela, eu com a outra, as 3 juntas, né? E eu acho muito bonito. Acho que essa é uma das coisas que me emociona muito na amizade, o quanto a gente consegue ter uma outra relação com o narcisismo ali, né? Tão raro isso no campo do amor sexual, a gente conseguir, né, se felicitar exatamente com outro tipo de parceria, né? E que na amizade isso parece tão fácil. Claro, não é assim para todo mundo também, né? Mas estou dizendo do nosso trio. Exatamente. E você sabe que você falando de trio, eu me lembrei de que na minha, sei lá, no final da infância, no começo da adolescência, trios me assustavam muito. Porque eu tinha a sensação de que eu sobrava. E isso, né, hoje, olhando para as minhas experiências e para as minhas amizades, claro, sempre entre meninas, essa coisa do sobrar.
né? Era uma coisa que eu experimentava na amizade com outras meninas. Hoje eu sei que era a minha posição, né? Que não tinha, que as coisas que elas faziam, que não eram para me deixar sobrando, eu lia como sobra. Mas depois, na vida adulta, isso se transforma, assim, para mim. Então, eu acho que a gente faz amizades incríveis na vida adulta, porque talvez a gente consiga habitar essas relações de outro modo, até por uma questão de maturidade, né? Tem um tanto de coisa das quais a gente já se descolou e isso não tem nada a ver, né? Que tem relação com o que a gente falava no episódio anterior, né? Da ciência de si. Tem coisas que a gente já sabe de si e dá para evitar. Já sabe que ali não vai dar boa, né? Mas tem outras possibilidades que a gente consegue apostar justamente por ter alguma intuição, né? Acho que de que as almas se encontram. Né? Seja assim, de primeira, como foi meu encontro com a Ali, ou aos pouquinhos, né? Como foi os nossos outros encontros, ou acho que o encontro de vocês duas, né, Cal e Li, foi aos pouquinhos, mas muito rápido. Porque a gente viveu uma aceleração do tempo na pandemia, né? Porque, enfim, ficou tudo muito ampliado, várias coisas aí. Parece que foi outra vida, não só porque era outra vida mesmo, mas porque passou muito tempo, né? Simbolicamente, dentro desse tempo cronológico. Mas foi muito rápido, né? A intensidade, assim, tipo, eu falei com a Ali numa semana, passaram alguns dias, ela já era, tipo, muito sua amiga, assim, e eu descobri com surpresa, assim, e falei, gente, que boa, né? Tem tudo a ver vocês duas serem amigas, assim, cara, que bom encontro! Mas foi muito rápido, né? Porque não é como se a gente tivesse ficado um tempão sem se falar, né, Li? E aí depois, né, várias coisas mudaram, não foi isso? Não, a Ana me mandava mensagem assim, falando, gente, você e a Carol juntas, tudo a ver. Meu Deus do céu, é muito lindo o encontro de vocês e não sei o quê. E é isso, né? Porque, veja, é tão bonito dizer isso, que a Ana consegue ver essa beleza na nossa amizade, sem também colocar em questão o laço que eu e ela temos, sabe? Que acho que é isso que fica nessa coisa dessa picuinha de entrar numa rivalidade que parece que não tem espaço para isso, porque cada um é uma, né? Cada par requer um laço singular e a três a gente conseguiu construir uma outra coisa ainda, que não extingue e não diminui nada o que em cada dupla a gente construiu e teceu entre nós, assim, né? Sim. Nossa, Ali, você fala isso assim, me deixa até emocionada, porque isso que eu estava dizendo, de poder habitar essas relações de amizade de um outro lugar, porque eu não sei, assim, mas eu fui me levando ou sendo levada muito tempo para reconhecer uma disputa nas minhas amizades com mulheres, né? Isso até, sei lá, até minha adolescência, até o final da adolescência. A faculdade me trouxe uma chance de transformar isso. E é exatamente como você coloca. Agora, nós somos 3 mulheres, né? E a amizade entre mulheres é uma coisa espinhosa às vezes, né? Eu acho mais sobre isso, calma. Não, eu tô pensando, assim, me veio à cabeça imediatamente Lila e Lenu. Né? Imediatamente. Não por acaso eu sou tão apaixonada pela obra, né? Claro que tem várias identificações ali. Mas então o que é? A história de duas, né? É a história de uma amizade entre duas mulheres da infância à velhice, praticamente. E é uma história de amizade complexa, né? Cheia de ambivalências, então cheia de rivalidade, de disputa, mas também de muito afeto, de muito amor, de muita doação das duas partes, né?
Que eu acho que é isso, assim, também não dá para colocar tudo no território do sempre maravilhoso. Porque, afinal E de aí eu acho contas... não, e aí eu acho que, primeiro, só para contextualizar, Lila e Lenu são as personagens da tetralogia da Helena Ferrante, que começa com a amiga genial, que a Cal estuda no mestrado dela, e é isso que ela está se referindo, né? Mas aí eu acho que daí entra a beleza, especialmente do trio, porque tem tudo a ver com a triangulação edípica, né? O quanto que a entrada de um terceiro, muitas vezes, salva, apazigua, torna possível, coloca outras possibilidades e outros caminhos, né? Eu acho que, às vezes, é um alívio poder sobrar. Sim, não precisa ser sempre, né? Assim, não precisa ser um lugar sempre de angústia. Né? Porque insere justamente a possibilidade de falta. Em trio, a gente sempre sobra de algum jeito. O que a gente reveza é o que cada uma sobra, né? Pra vocês quem tá escutando a gente não está nos vendo, mas a gente grava se olhando pelo Zoom e a gente vai tentando sinalizar, né? Quem que vai falar para a gente não se sobrepor, porque senão a gente faz isso Às muito vezes mais. isso... E, Por exemplo, agora falha, ninguém né? está levantando a mão mais, né? A gente esquece. Mas a lógica é essa, né? Uma fala dos conquietos, outra fala dos... E não funciona sempre, mas é o roteiro, né? A gente tenta usar isso como norte e é organizador, funciona. As pessoas conseguem E é escutar o bom que não podcast. funcione. É bom que não funcione sempre, né? É bom que uma amizade não funcione sempre também, no sentido de poder acolher a diferença. Eu tô falando de uma amizade, por exemplo, não, a gente tem um pacto de amizade. Então, você vem até aqui, eu vou até aqui, você faz assim, você faz assado. Quem faz isso na amizade sou eu, quem faz aquilo na amizade é você. E é bom quando essas coisas balançam, porque aí justamente é a possibilidade de acolher a diferença de cada um. Que é o que se entra, né, numa relação, seja de amizade, do que for, né, uma parceria amorosa, se entra com a diferença. A gente encontra pontos em comuns para se ancorar, mas que também são sustentados na diferença de cada uma, né? Tão bonito isso, né? Eu fico emocionada com esse encontro. Ai, não, eu não posso ficar falando, senão eu choro, assim, sabe? Ele vai chorar. Sabe o que eu Pra tô quem não... pensando agora? Que, assim, é tão rico nas relações de amizade, porque, quer dizer, né, nem toda, mas algumas relações de amizade que suportam o silêncio. Né? Eu sempre penso nisso, assim, que para mim os amigos mais caros, e isso é uma coisa completamente minha, não estou dando receita aqui de amizade para ninguém. É uma coisa minha. Os amigos mais caros para mim são aqueles que não são aqueles que falam a coisa certa na hora certa, mas aqueles que suportam não ter que falar a coisa certa na hora certa. E também não ter que escutar de mim a coisa certa na hora certa. E quem pode estar presente? Acho que a gente pode pensar no aforismo lacaniano do amar é dar o que não se tem, né? É tá ali. Porque sim. Porque tá ali. E acho que isso foi uma coisa que a gente experimentou muito com a coisa da pandemia, né? Eu nunca me senti distante, né? Enfim, de uma série de amizades, né? Que eu sei que são muito importantes para mim. Porque tá ali, eu sei que tá ali. Não precisa ficar falando o tempo inteiro, ou não precisa haver grandes esclarecimentos se passaram muitos dias sem conversar, ou se, enfim, perdeu de contar um determinado episódio da vida. E acho que tem muitas amizades que ficam muito perturbadas por essa falta de intervalo entre um e outro mesmo. E que aqui a gente está encarnando, né, esse intervalo por um terceiro elemento, né, no nosso trio, mas que o terceiro elemento é a própria vida, né? Não precisa colar no outro para viver a vida.
A amizade não é aquilo que, né, você fica falando o dia inteiro, incansavelmente, o tempo todo com alguém, né? E isso que pode incluir o intervalo e até os silêncios, né? E inclui os intervalos e os silêncios, porque não precisa partir de uma explicação. Uhum. Talvez a amizade esteja mais livre dessa ordem de uma explicação, por exemplo, que acomete muitas parcerias amorosas. Mas por que que você ama essa pessoa? Você não precisa muito dizer por que que você ama um amigo, né? Assim, não tem tanto essa cobrança cultural mesmo, social, enfim, e da gente com a gente mesmo, né? E aí eu tô lembrando de uma frase do Montaigne, em que ele está falando, inclusive, de uma amizade, né, dele, e aí ele diz, porque era ele, porque era eu. Bom, né? Simples assim. E isso tem muito acho que dos encontros amorosos, no geral, né? O conforto que nos dá, a possibilidade de ficar em silêncio com o outro, e que é uma coisa que muitas vezes a gente pena para descobrir em análise, que dá para ficar em silêncio. É um grande incômodo quando a gente começa a atender, né? E eu que acompanho alunos de graduação que estão fazendo os primeiros atendimentos, etc e tal, convivo muito com esse dilema, o quanto ele é universal, quase que universal, dentro de quem vai trabalhar com o campo psi. Como é que eu faço para não dar para o outro aquilo que eu suponho que é o que ele espera de mim? Então, a liberdade de poder não se colocar nesse lugar é alguma coisa muito valiosa para a gente, né? É difícil, né? Assim, também é difícil com os amigos, porque ver um amigo sofrer, por exemplo, dá vontade de, mas espera aí, né? Vamos mover o mundo, vamos voltar ao tempo, vamos, sabe? Vamos transformar as realidades, porque não dá para ver isso. Mas diante da impossibilidade, né? O que se pode dar é a presença. E aí a gente pensando na pandemia, em que as amizades não puderam contar com a presença física. Mas isso não quer dizer que não havia presença, que não havia corpo nas amizades. E você está emocionada, né? Sim, é importante, né? A voz, a imagem que passa. Não, é porque, né, vocês sabem, né, tudo que eu passei nesse tempo, e que se não fossem as amizades, eu não sei o que teria sido, né? Então, a Ana todo dia mandava um emojizinho, você todo dia me mandava alguma coisa, tiveram, né, outros amigos que me mandaram notícias e tudo, mas que as amizades foram um alicerce fundamental para eu poder seguir em frente, né? Então, isso para mim é muito caro, assim, não é qualquer coisa, né, na minha vida. E quando você falava de silêncio, né, eu até lembrei né, um dia que a gente conversou e que você estava muito triste, né? E eu te falei, bom, eu não precisa não precisa falar nada. É porque você falou, vou te ligar. Uhum. Eu falei, mas eu não consigo falar. E aí você disse, mas não precisa falar nada. E ligou. Uhum. E que lindo isso, né? Que é ligar para estar junto. Não precisa estar no campo da produção, da produtividade, da palavra, do lugar de quem vai salvar alguém de algo, de se sentir importante para o outro, mas de estar com o outro pelo outro. Acho que isso liga em muitos sentidos, né? Sim. E eu acho que essa confusão, às vezes, atrapalha um pouco as amizades. É um pouco disso, às vezes, que é preciso dissolver. Essa ideia de que eu só sou importante para o outro na medida em que eu me faço indispensável, né, completamente insubstituível, completamente... E é insubstituível não no sentido da minha singularidade, claro que eu sou insubstituível, né, quanto a isso, mas no sentido de, não, eu salvo meu amigo da dor, né, do sofrimento. Gente, não salva, a gente mal consegue salvar a si mesmo de algumas coisas.
Já dá um trabalho danado, imagina salvar o outro. Que bom, né? Bem como você coloca, Ana, não precisar salvar. Eu gosto muito dessa imagem, assim, a Natália Ginsburg tem um livro maravilhoso que se chama Pequenas Virtudes, e aí tem um texto dentro desse livro, em que ela conta a história da amizade dela com um grande amigo dela, que era escritor também, né, que é o Cesare Pavese. E ela fala, e ela traz umas cenas, assim, é um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida, super recomendo. E ela traz uma cena que é assim, ele era um homem muito, muito difícil, mas extremamente genial. E assim, a cena é amigos, cada um com o seu, sabe assim, no meio da guerra, cada um com suas questões, todos em frangalhos, mas em frangalhos de forma diferente, porque ninguém estava sofrendo a guerra e tudo mais do mesmo jeito, com as suas chatices, com as suas rabugentices, mas ali, sabe, no final da noite, tomando alguma coisa e falando de poesia. E um suportando, às vezes, a presença do outro. Tipo, nossa, meu Deus, sabe? Tem amigo que é chato. E assim, poder suportar a chatice também do outro. Gente, e suportar a chatice sem ficar nesse lugar idealizado de suporto porque amo. Não, de suportar e poder dizer, meu Deus do céu, você tá muito chato hoje. Né? Mas assim, saber que isso não desfaz o laço. E acho que tem mais uma coisa também no terreno da amizade que eu acho que, para mim, é muito cálculo do que funciona assim entre nós, é o quanto cada uma fica alegre, verdadeiramente, às vezes mais do que a pessoa que está vivendo aquilo com as conquistas de cada uma. Isso é muito legal. Então, isso é muito legal, assim, sabe? Então, eu conto aposta, alguma coisa. Né? Exato. Aposta mais do que a outra. Exatamente. Porque é isso, né? Poder encontrar alguém que se alegra com a tua conquista mais do que você mesma não é qualquer coisa, né? Isso é muito precioso. E é um jeito de viver a vida muito maravilhoso, né? Porque você tem muito mais chances de encontrar alegria na vida do que quando você só consegue se contentar com as próprias alegrias. Sim. Tem muito mais chance também de se abalar, né? Com as faltas e com as adversidades e dificuldades do outro também, porque ninguém sai ileso de um laço firme como uma amizade, né? Consistente. E até pegar birrinha também, né? Quando alguém pega birrinha, ficar com birrinha junto, também rola. Sim, maravilhoso isso, necessário. Dividir, né? Por favor, dividir o ranço. Gente, por favor, precisamos de identificações, né? Imaginário me beija. Gente, olha, aí uma dificuldade. Eu às vezes tenho às vezes dificuldade de não pegar o ranço que os meus amigos me passam, entendeu? Não, essa pessoa eu pego muito mal, essa pessoa me fez sofrer. Ai, gente, me dá uma raivinha. Difícil. E às vezes eu pego o ranço daquela de quando faz mal para minha amiga e ela não pegou ranço da pessoa e eu pego pela pessoa. Ou ela volta, né? E o nosso ranço não passou. Não passou. Exatamente. E eu sei que ali tem uma memória muito boa. Eu várias vezes eu pergunto as coisas para ela, porque assim, eu não tenho a menor lembrança. E às vezes eu não tenho tanto lembrança que quando ela me fala, é quase como uma novidade para mim, porque eu super não lembrava. Ou às vezes a Ana me manda mensagem assim, Oli, quando que foi que não sei o que lá, que eu fiz não sei o quê? Ah, foi tanto. Com mais conteúdo, mais um monte de informação junto ali, que eu nem me lembrava e que vem de plus. Falando, nossa, gente, ela é muito... backup? É backup. A nuvem externa. Agora, amiga, agora é nuvem. Ah, é nuvem na minha vida. Nem HD agora externo não existe mais, né? Não, agora eu sou a nuvem da Ana, olha só. Ai, Cláudia, da Ana Sui. Li, Cláudia. Você sabe o que é legal também? Que eu acho incrível?
às vezes a gente escuta, né, com um amigo, por exemplo, sei lá, a gente está escutando uma conferência de psicanálise. E aí depois, para mim, a parte mais gostosa é, ai, e aí, né? O que você escutou? E, enfim, a gente sabe, o amigo não vai escutar exatamente o que você escutou, não porque ele não estava ouvindo a mesma coisa, mas porque ele faz recortes, né, diferentes, porque cada um vai recortar aquilo que toca. E aí depois poder fazer essa troca, né? E assim, às vezes até pensar, nossa, eu já sei, eu tô escutando essa pessoa falar isso, eu tenho certeza que se eu olhar, a Licene vai estar chorando. Né? Sim. Eu tenho certeza. Aí depois ela vai falar isso, porque eu acho que ela... Enfim, claro, é um equívoco também, né? Porque a gente vive se surpreendendo com os nossos amigos, e que bom. Mas poder ler algumas coisas, assim, da amizade. Mas né? normalmente Isso ela também. acerta. E é isso, né? Diga. No texto, na conferência que a gente fez sobre a solidão, essa conferência deu um trabalhão para a gente de análise, para escrever, foi um negócio que... Para ler, Deus, né? para ler. Aí Nossa. a gente não conseguia ler o texto sem chorar, nós duas, né? Eu lendo o meu e ela lendo dela. E ela me mandava assim, eu não consigo parar de chorar. Eu falei, eu também não. E aí a gente fez a conferência. A Cal, no começo, ela abriu a conferência falando assim, olha, esse tema é um tema muito caro pra gente. Eu já estava assim, né? Rindo no queixo, quase. Daí eu, quietinha, assim, aí comecei, fiz a minha fala, no finalzinho dei uma engasgada, a Cal foi fazer a fala dela, ela deu umas engasgadas também, eu falei, gente do céu, é isso, e aí tava lá as duas. Isso fala de uma sintonia também, né? E, nossa, e sabe o que eu tô pensando agora? O seu encontro com a Ana teve como base um encontro profissional. Uhum. E o nosso também. Uhum. E esses dias, uma amiga minha veio me perguntar, enfim, porque ela acabou fazendo tentativas de parceria de trabalho com algumas pessoas e assim, ela se decepcionou. E ela veio me perguntar disso, como era a nossa parceria ali. Por que tinha dado tão certo? E aí eu respondi para ela, olha, exato. E aí a única coisa que eu consegui pensar, né, porque ela estava perguntando da parceria de trabalho. Porque era uma coisa dela de fazer parceria de trabalho com amigas, né, muito amigas, e a coisa desandar, sabe? E aí eu disse, olha, talvez tenha sido porque a gente se encontrou não numa amizade primeiro. A gente se encontrou na causa. Sim. Com uma causa em comum. E aí disso nasceu uma amizade. E você e a Ana também, né? Você foi lá. Foi muito. Porque eu lembro eu e a Ana sentada no chão do consultório dela, porque a Ana também estava no início da clínica, né? A Ana estava começando com o blog Significantes ainda, que... Viu? Ela não lembrava. Com certeza ela não lembrava disso. Bem anterior à Confraria dos Trouxas, que já é bem antiga na minha vida. E aí a gente ficava sentada no tapete do consultório dela, porque a gente mal tinha também paciente, né? Tinha 1, 2, assim, e a gente passava a tarde conversando e falando sobre essas coisas do início da clínica. Começou muito por aí, né, Ana? E aí a gente começou dividindo as angústias, assim, e aí era tomando café e tudo, e aí logo a Ana também estava às voltas com o casamento, de casar. Eu lembro que eu fui ver, a mãe dela fez o vestido dela do civil, né? E aí eu fui lá junto, fui junto ajudar a experimentar na prova. Que máximo. E aí eu comecei a ajudar, e aí foi assim que as coisas foram se dando, assim, aí, nossa,
Daí a gente, todo fim de semana, quase eu ia na casa dela e do Gabriel, e a gente ficava lá tomando altas garrafas de madrugada. Nossos Conversava almoços, né, de muito. consultório perto, muitos Uhum. almoços divididos. Antes da pandemia, a gente almoçava direto, daí a gente... Às vezes, e era sempre uns almoços descombinados, não podia ser combinado, porque toda vez que a gente combinava, não funcionava. Então, tinha que ser descombinado e mandava assim, tô indo almoçar, eu também. E aí a gente se encontrava e conversava ali naquele tempo, assim, sabe? Sim. Era sempre... E o meu encontro com a Cal também se deu um desdobramento um pouco parecido, porque também começou por um encontro profissional e que depois a segunda camada que veio foi a coisa da maternidade, né? Que daí quando eu engravidei, eu liguei para a Cal e aí a gente se encontrou super nas nossas angústias em relação a isso, né? E Sim. foi uma coisa muito importante para mim na minha maternidade. Nossa, para mim também. Nossa, foi muito rico, assim, né? Porque a gente foi trocando, quer dizer, a Bia tá 1 aninho, mais ou menos, né? Mais adiantada e mais velha do que a Mimi. Mas enfim, né? O que é 1 ano, gente? 1 ano é uma recém-mãe também, tanto quanto uma, né? Que acabou de ter o bebê. Então, a gente falava muito disso e foi incrível. Eu lembro até hoje do dia que a Ana me contou que estava grávida. Foi uma segunda-feira. Meu Deus, essa memória, Licene! Gente, eu podia estar na lista. Segunda-feira. Era uma segunda-feira, tava um frio, tava meio garoando assim. E aí eu tinha recém terminado um namoro. E aí a Ana falou assim: vamos tomar um café? E aí eu falei: vamos. Ela tinha voltado do Rio, que ela estava começando o doutorado. E daí a gente foi tomar um café, ela pegou uma torta, eu achei estranho a Ana comendo torta, assim. Aí eu só pedi um café. Aí ela deu uma mordidinha na torta, pegou um pedacinho dela e falou: Lia, eu tô grávida. Eu falei: meu Deus, nossa, amiga. Aí a gente começou a conversar. Eu lembro até hoje. Eu lembro também quando a Ana me contou. Ela me mandou uma mensagem. E eu lembro bem desse dia também. Enfim. Bom, mas eu não lembro se era segunda ou terça, Licene. Meu Deus do céu, que memória é essa? Acho que a gente podia passar a madrugada inteira aqui contando história uma da outra, do que a gente já viveu. Melhor não contar muito, né? Não. Precisa contar tudo. Tudo não. Então, acho que a gente pode ficar por aqui, né? Tá de bom tamanho. Já falamos o suficiente. Já falamos um pouquinho sobre as amizades e o quanto elas marcam e animam a nossa vida. Ai, sim, dão cor, né? A vida. Brilho e memória. Um beijo, semana amiga. que vem. Um beijo, amiga.